Imagina um homem que abandonou toda a riqueza, dormia nas ruas, desafiava reis e dizia que a maioria das pessoas viviam escravas de desejos inúteis. Esse homem existiu e o seu nome era Diógenes de Sinope. Antes de entender por que Diógenes ficou tão famoso, primeiro precisamos entender quem ele foi. Diógenes de Sinope nasceu por volta de 412 a.C., na cidade de Sinope, uma colônia grega localizada às margens do Mar Negro, no território que hoje pertence à Turquia. Naquela época, as cidades gregas eram grandes centros de comércio, política, cultura, e Sinope era uma delas. Pouco se sabe com absoluta certeza sobre sua infância, mas os historiadores acreditam que ele cresceu em uma família relativamente bem estabelecida. Seu pai trabalhava com moedas, provavelmente em uma casa da moeda ou em alguma atividade ligada ao sistema financeiro da cidade. Isso significa que Diógenes não nasceu na pobreza como muita gente imagina. No entanto, sua vida mudou completamente após um escândalo envolvendo sua família. Segundo a versão mais conhecida da história, seu pai foi acusado de falsificar moedas e Diógenes acabou sendo expulso de Sinope. Alguns estudiosos discutem se isso realmente aconteceu dessa forma, mas existe um consenso de que ele foi obrigado a deixar sua cidade natal e recomeçar a vida em outro lugar. Foi assim que ele chegou em Atenas, considerado o maior centro intelectual do mundo grego. Era uma cidade onde grandes filósofos ensinavam, políticos debatiam ideias e pessoas de todas as regiões se encontravam. Qualquer pessoa interessada em conhecimento sonhava em estar ali. Mas Diógenes não chegou a Atena como alguém importante. Pelo contrário, ele era um exilado, sem posição social e longe da vida que conhecia. Ainda assim, foi justamente nessa cidade que ele encontrou o caminho que mudaria completamente sua história. Enquanto muitos buscavam riqueza, prestígio e reconhecimento, Diógenes começou a seguir uma direção completamente diferente. Sua maneira de enxergar o mundo chamava atenção por ser radical, provocadora e muitas vezes incompreendida. Aos poucos, aquele homem desconhecido passou a ser comentado por toda Atenas. E foi exatamente por causa dessa forma incomum de viver que Diógenes deixou de ser apenas um filósofo da Grécia Antiga para se tornar uma das figuras mais lembradas da história. Mas para entender isso, primeiro precisamos conhecer a sua filosofia, que guiava todas as suas escolhas: o cinismo. Mas afinal de contas, o que era esse tal de cinismo? Hoje em dia, quando chamamos alguém de cínico, queremos dizer que essa pessoa é falsa, debochada, mas na época de Diógenes essa palavra tinha outro significado. Também conhecido na época como filosofia do cão ou cachorro, já que muitos chamavam os cínicos de cães, por conta do estilo de vida simples e provocador. O cinismo era uma escola filosófica que defendia uma ideia muito simples. Quanto menos uma pessoa dependesse de bens materiais, conforto, dinheiro ou da aprovação dos outros, mais livre ela seria. Para os cínicos, a maioria das pessoas passava a vida inteira correndo atrás de riqueza, poder, fama, luxo, sem perceber que acabava se tornando escravo dessas coisas. Afinal, quando você precisa de muito para ser feliz, também tem muito a perder. E Diógenes levou essa filosofia ao extremo. Enquanto outros filósofos apenas ensinavam essas ideias, ele decidiu colocá-las em prática todos os dias. Ele acreditava que não fazia sentido falar sobre simplicidade vivendo cercado de luxo, então abriu mão praticamente de tudo que possuía. Sua roupa era simples, ele andava descalço na maior parte do tempo, dormia ao ar livre e carregava apenas o essencial. Existe até uma história famosa de que ele possuía uma única caneca para beber água, mas certo dia viu um menino bebendo água usando apenas as mãos. Naquele momento jogou a caneca fora e disse que até aquele objeto era desnecessário. Foi justamente por conta desse estilo de vida que surgiu uma das imagens mais famosas da filosofia antiga. Dizem que Diógenes passou a morar dentro de um enorme vaso de cerâmica. Muitas pessoas chamam esse vaso de barril, mas na verdade não era um barril de madeira como imaginamos hoje. Era um grande recipiente de barro, conhecido pelos gregos como pithos, usado para armazenar alimentos ou líquidos. Como era grande o suficiente para servir de abrigo, Diógenes o transformou em sua própria casa. A escolha não era por falta de opção, era um gesto simbólico.
Ele queria mostrar que uma pessoa precisava de muito menos para viver do que a sociedade fazia acreditar. Para muitos aquilo parecia loucura. Para Diógenes era liberdade. Enquanto a maioria gastava a vida acumulando bens e preocupações, ele fazia questão de provar que era possível viver quase sem nada e ainda assim sentir-se plenamente satisfeito. Essa maneira radical de viver chocava as pessoas e fazia com que o seu nome fosse comentado por toda Atenas, mas suas atitudes mais provocadoras ainda estavam por vir. Entre todas as histórias aí envolvendo Diógenes, nenhuma ficou tão famosa quanto o seu encontro com Alexandre, o Grande. Naquela época, Alexandre já era conhecido como um dos homens mais poderosos do mundo. Comandava um enorme exército, conquistava territórios e era admirado por milhares de pessoas. Reis o respeitavam, soldados o seguiam e cidades inteiras se rendiam diante dele. Ao ouvir falar daquele filósofo que vivia de forma tão incomum e que parecia não se impressionar com absolutamente nada, Alexandre decidiu conhecê-lo pessoalmente. Quando chegou ao local, encontrou Diógenes descansando tranquilamente, deitado ao sol. Sem se intimidar, Alexandre se aproximou e perguntou se poderia fazer alguma coisa por ele. Era uma oferta extraordinária. Afinal, poucas pessoas teriam a oportunidade de pedir qualquer favor ao homem mais poderoso da sua época. Mas a resposta de Diógenes surpreendeu completamente. Ele apenas disse: "Sim, saia da frente do meu sol." Não pediu dinheiro, não pediu um cargo, não pediu proteção, prestígio ou riquezas. Tudo o que queria era que Alexandre deixasse a luz do sol voltar a iluminá-lo. A resposta deixou todos ao redor impressionados. Para muitos aquilo era um desrespeito, mas para Diógenes era a demonstração de que nenhum governante, por mais poderoso que fosse, podia oferecer algo que ele realmente desejasse. A tradição conta que Alexandre ficou tão admirado com aquela atitude que teria dito: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." É impossível saber se essa frase foi realmente dita ou se foi só acrescentada pelos historiadores ao longo dos séculos, mas ela resume muito bem o contraste entre os dois homens. De um lado, alguém que conquistava o mundo inteiro; do outro, alguém que acreditava que a maior conquista era não ser escravo de nenhum desejo. Talvez seja justamente por isso que esse encontro continua sendo lembrado mais de 2000 anos depois. Não foi apenas uma conversa entre um rei e um filósofo. Foi o choque entre duas formas completamente diferentes de enxergar o que significa ser verdadeiramente livre. Outra imagem também que representa perfeitamente a personalidade de Diógenes era a famosa lanterna. Conta a tradição que em pleno dia, quando o sol iluminava completamente as ruas de Atenas, Diógenes caminhava segurando uma lanterna acesa. As pessoas achavam aquilo estranho e logo perguntavam: "O que você está procurando?" Então ele respondia com uma frase que atravessou mais de 2000 anos de história: "Estou procurando um homem honesto." É claro que Diógenes não precisava de uma lanterna para enxergar durante o dia. Aquilo era uma provocação. A lanterna era apenas um símbolo. O que ele queria dizer era que a honestidade verdadeira era tão rara que nem mesmo a luz do sol era fácil de encontrá-la. Na visão de Diógenes, muitas pessoas fingiam ser virtuosas apenas para conquistar respeito, dinheiro ou poder. Falavam uma coisa em público, mas agiam de outra forma quando ninguém estava olhando. Para ele, viver dessa forma era uma grande mentira. Essa atitude resume muito bem quem Diógenes era. Ele não gostava apenas de fazer discursos, preferia transformar críticas em cenas que chamavam a atenção de toda a cidade. Era como se cada gesto fosse uma mensagem, e justamente por usar esse tipo de provocação, suas histórias continuaram sendo contadas geração após geração, tornando-se um dos filósofos mais lembrados da história. Uma característica que definia Diógenes era a sua capacidade de questionar tudo aquilo que a sociedade considerava normal. Na Grécia Antiga, assim como acontece em qualquer sociedade, as pessoas admiravam quem tinha dinheiro, influência e poder. Quanto maior a riqueza acumulada e mais importante era a posição de alguém, maior era o respeito que a pessoa costumava receber. Mas Diógenes enxergava tudo isso de uma forma completamente diferente. Para ele, a maioria das pessoas não era realmente livre, eram escravos da sua própria ambição.
Imagine alguém que passa a vida inteira tentando ganhar mais dinheiro. Quando consegue, quer ganhar mais ainda. Depois busca uma casa maior, roupas melhores, mais prestígio, mais reconhecimento. Mas na visão de Diógenes, essa busca nunca tinha fim. Quem vive dessa maneira acredita que controla suas riquezas, quando na verdade acaba sendo controlado por elas. Por isso ele defendia que a verdadeira riqueza não estava em possuir muitas coisas, mas em depender do menor número possível delas. Quanto menos necessidades uma pessoa criava para si, mais livre ela se tornava. Essa maneira de pensar explicava por que Diógenes também não se impressionava com o poder. Enquanto muitos faziam de tudo para conquistar o favor de governantes, políticos e pessoas influentes, ele acreditava que nenhum ser humano deveria ser tratado como superior apenas por ocupar uma posição de destaque. Para Diógenes, um rei continuava sujeito às mesmas limitações, medos e desejos de qualquer outra pessoa. Foi exatamente essa postura que o tornou conhecido por desafiar figuras poderosas sem demonstrar medo ou submissão. Ele acreditava que o respeito deveria ser conquistado pelo caráter e não pelo cargo ou pela riqueza. Mas suas críticas não paravam por aí. Diógenes também atacava aquilo que chamamos de convenções sociais, ou seja, os costumes e regras que as pessoas seguiam simplesmente porque todos faziam o mesmo. Ele questionava por que alguém precisava usar determinadas roupas para ser respeitado. Perguntava por que tanta gente se preocupava em parecer importante diante dos outros. Criticava festas luxuosas, banquetes extravagantes e demonstrações de status que, para ele, serviam apenas para alimentar o ego. Na visão de Diógenes, muitas pessoas deixavam de viver de forma autêntica porque estavam ocupadas demais tentando corresponder às expectativas da sociedade. Faziam o que era considerado elegante, aceitável ou admirável, mesmo quando aquilo não fazia sentido para elas. Por causa dessas atitudes, Diógenes era visto muitas vezes como um homem excêntrico e até provocador. Suas palavras incomodavam não porque criticavam apenas um grupo específico. Ele colocava em dúvida hábitos, valores e comportamentos que quase ninguém tinha coragem de questionar. E é justamente por isso que sua figura permanece tão marcante na história da filosofia. Diógenes não escreveu grandes tratados, nem buscou formar um império ou ocupar cargos importantes. Sua maior marca foi transformar sua própria vida em uma crítica constante ao excesso, à vaidade, à busca desenfreada por riqueza e à necessidade de aprovação social. Mesmo quem discordava dele era obrigado a reconhecer uma coisa: Diógenes viveu exatamente da maneira que acreditava ser a correta. Mesmo vivendo há mais de 2000 anos, as ideias de Diógenes levantam um espelho desconfortável para os dias de hoje. A busca por aprovação continua presente, só mudou de forma. Antes ela acontecia nas praças públicas, nos discursos e na forma como alguém era visto pela comunidade. Hoje ela acontece nas redes sociais, onde a vida virou uma espécie de vitrine constante. Muita gente não vive apenas para si, mas para ser vista. Cada momento precisa ser registrado, cada conquista precisa ser validada, cada detalhe precisa receber algum tipo de reconhecimento. Curtidas, comentários e visualizações acabam funcionando como uma nova forma de aprovação social. Assim como Diógenes criticava a necessidade de status e aparência na Grécia Antiga, é difícil não enxergar um paralelo com esse comportamento moderno. A diferença é que os símbolos mudaram, mas a lógica muitas vezes continua a mesma: a necessidade de parecer bem-sucedido diante dos outros. Ele também questionava o excesso de consumo e a ideia de que felicidade dependia de acumular coisas. Hoje isso aparece de forma ainda mais intensa, com uma pressão constante para comprar, trocar, atualizar e exibir. A sensação de nunca ser o suficiente continua sendo um dos maiores motores da insatisfação. No fundo, o que Diógenes colocava em discussão não era apenas o poder ou riqueza, mas a forma como as pessoas entregam sua liberdade em troca de reconhecimento. E talvez essa seja a provocação mais direta que as suas ideias carregam. Até que ponto a vida que a pessoa está vivendo é realmente dela? Até que ponto ela está respondendo apenas o que as pessoas esperam ver? E Diógenes provavelmente não responderia. Ele apenas te deixaria pensando. Senhores, dê uma olhada na descrição do vídeo. Eu sempre deixo aí alguns links importantes. Deixei aí uma lista de livros, lista dos melhores livros que eu já li. Selecionei esses livros a dedo. E tá tudo separado ali por categoria e tema. Tem filosofia, existencialismo, estoicismo, espiritualidade, psicologia, desenvolvimento pessoal, finanças e até musculação.
E comprando pelo meu link, você me ajuda demais e você não vai pagar nada mais por isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E por hoje é isso. Valeu, fui!